Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, no estudo da palavra, e vamos estudar desta feita o livro de Amós. Amós, o autor do livro, e o livro recebeu este nome. O livro tem 9 capítulos. 9 capítulos. Amós nasceu em Tecoa. Tecoa, 19 quilômetros de Jerusalém, né? Ao sul, estava ao sul de Belém, né? Abaixo de Belém, e era uma cidade da Judéia. Judá, naquela época, era governado por Uzias. E Israel era governado por Jeroboão II. Né? Ali próximo, né, tinha o Monte Carmelo, a montanha com muitos vinhedos e olivais, né? Ficava em frente ao mar Mediterrâneo. E também estava a cidade de Sião, a Jerusalém, né, onde estava o templo. Quando Oséias pregou a palavra, apesar de ele ter nascido na Judéia, ele pregou para Israel. Para Israel. Ele pregou a palavra 10 anos antes de Isaías. Lembra que quando Isaías começa o seu livro, ele começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Amós pregou no tempo que Uzias estava reinando. 10 anos depois, começa o ministério de Isaías. Nesta época em que Amós pregou, ministrou a palavra, profetizou, ele influenciou o Oséias. Lá do outro lado, em Nínive, Deus também estava usando Jonas. Olha só, né? Deus trabalhando, Deus usando Jonas em Nínive, Deus usando Oséias e Deus usando Jonas para trazer uma palavra. Olha, eu creio que Deus está usando muita gente para te trazer uma palavra que desperte a sua vida, desperte o seu coração. Amém? O versículo-chave está aqui em Amós, capítulo 5, versículo 24, que lemos, né? Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Vamos ler? Vamos ler todos? Vamos aqui. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Tudo bem? Mas eu quero também chamar a atenção do versículo 1. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: ó, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel. Pregou, ele vivia em Judá, na Judéia, era pastor na Judéia, e pregou sobre Israel nos dias do rei Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Interessante. Amós não era um profeta profissional, não era um profeta reconhecido, não era um sacerdote, mas a palavra veio a ele. A palavra de Deus veio para Amós ministrar. E ele pregou. Ele fala aqui, né, que foi 2 anos antes do terremoto. Vejamos aqui Deus falando sobre esse terremoto, profetizando, né, sobre esse terremoto. Capítulo 5, versículo 8. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite. Prestando atenção aí.
o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ao capítulo 6, versículo 11. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Caíram todas. Veja que está no capítulo 8, versículo 8. Por causa disso não estremecerá a terra e não se lutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como Nilo e será agitada e abaixará como o rio do Egito e será agitada. Veja no capítulo 9, versículo 5. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. E todos que habitam nela se lutarão, ela subirá toda como Nilo e abaixará como o rio do Egito. Amós profetizou sobre esse terremoto. Esse terremoto foi tão grande, tão terrível, tão destruidor, que Zacarias, né, registrou aqui no capítulo 14, versículo 5. Zacarias 14, versículo 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Terremoto que aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá. Deus usou o profeta para falar sobre isso. Deus usou o profeta Amós, para falar sobre o castigo, a ira de Deus, o julgamento de Deus. E ele era um pastor, boiadeiro, catador de figos, sicômoros. Sicômoro é aquele figo bravo. Os ricos comiam os figos finos, mas ele era picador. Picador é o seguinte: o figo bravo só amadurecia se furasse ele. Ele era picador, um homem simples, humilde, mas ele trouxe uma palavra dura, uma palavra de castigo, uma palavra de ira, uma palavra de ai para as nações, para o povo de Israel. Nós podemos dizer que a mensagem deste livro é que o pecado da nação implica no julgamento desta nação. Deus julgou Israel. E Deus julga as nações por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Ele era um profeta dos ais e o pecado sempre será julgado. Amém? Mas era um homem de muita sabedoria. Ele era humilde, não escondeu a sua profissão, não escondeu de onde ele veio, não escondeu a sua descendência, não escondeu que ele era uma pessoa simples. Não ficou cheio de orgulho, não ficou cheio de pompa, né? A sua carreira não arruinou, não mudou. Ele continuou naquela humildade, era um homem humilde. Seu trabalho, ele estava sempre no campo, mas sempre em comunhão com Deus, observando a natureza, né? E as ilustrações dele estavam sempre mostrando coisas oriundas da vida diária, mostrando assim que ele tinha perspicácia, que ele tinha sabedoria. Então ele era um homem sábio que pregava com entendimento e todos entendiam. Ele não usava palavras difíceis, ele empregava palavras que todos entendessem. Ele era hábil a levar as pessoas a pensarem, a levar as pessoas a entenderem, as pessoas a compreender. Ele ia logo no âmago da mensagem. Ele era fiel, tratava daquilo que o Senhor estava querendo que ele dissesse. Assim diz o Senhor. Ele era fiel à
palavra. Constante. Ele recebeu o convite, né? Mas ele recusou os convites e continuou firme no ministério que Deus dera para ele fazer. A sua mensagem era: assim diz o Senhor, e sempre direcionada à consciência do povo. E ele teve sucesso, porque estava pregando e Amazias mandou dizer: rei, cuidado com Amós, está pregando aqui, cuidado com ele, está falando. Quer dizer, teve sucesso, sua mensagem alcançou e até hoje alcança nossos corações. Essa mensagem chegou até nós e está exercendo influência em toda a terra. E nós precisamos estar atentos para não continuar no pecado, porque todos nós, individualmente, iremos comparecer ao tribunal de Cristo. E a nação pecadora será julgada aqui mesmo, né? Será julgada aqui no mundo mesmo. Tá certo? Muito bem. Você lendo, gostaria que você lesse, né? Nessa semana, você lesse esse livro, você vai ver que a palavra ai aparece 4 vezes. 4 vezes no livro de Amós. A palavra ouvir, preste atenção, escuta, aparece 5 vezes. E a palavra por 3 e por 4. Já prestou atenção nisso? Aparece 8 vezes. Por 3 e por 4. O que quer dizer essa palavra, por 3 e por 4? Quer dizer, muitas e várias vezes Deus quer falar contigo. Deus falou contigo. Deus... Então, por 3 e por 4, quer dizer, muitas e várias vezes. E nós iremos estudar esta palavra, estudar este livro, esses 9 capítulos, e eu quero convidá-lo a estudar comigo a partir de hoje e na próxima semana, estudar este livro. Quero convidá-lo também a estudar o livro de Romanos, o livro de Jonas, o livro de Tessalonicenses, que estão aqui no meu canal, participando deste projeto de ensino da palavra. E se você acha que esses estudos e as mensagens diárias que temos aqui é bom para outras pessoas, dá um gostei, né? Para que o YouTube passe esses estudos, apresente esses estudos para mais pessoas. Se você colocar, gostei, ele vai apresentar para outras pessoas esse estudo e os outros que você vai, em todos eles, tá bom? Lá no meu canal do Instagram, José Carlos Oliveira _oficial, nós temos uma regrinha que nós vamos sortear livros aqui no YouTube. Quando nós chegarmos a 500 inscritos, estaremos sorteando um livro. E assim nós vamos sortear vários presentes, vários brindes e livros, e para que você cresça no conhecimento. Tudo bem? Então, se inscreve, dá o teu joinha e passa para outra pessoa. Envia para alguém, para que ele seja também abençoado pela palavra que é viva e eficaz. Deus abençoe o seu dia, sua casa, uma semana próspera, e continua nos seguindo nas nossas redes sociais. Eu abençoo você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo.